Oi, pessoal. Nós estamos aqui hoje com as duas autoras do livro Janelas para o Mundo, Literatura Comparada a Autores Estrangeiros que você precisa conhecer, a Ana Friedrich e a Eurídice Figueiredo. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, Ana e Eurídice. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E nós geralmente começamos as entrevistas perguntando, né, pedindo para as autoras para falar um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica e como se deu o processo de origem do livro. Então, queria, para manter esse padrão, conversar com vocês, pedir para vocês começarem falando um pouquinho sobre a vida de vocês mesmo e como que se deu esse processo de feitura do livro. Por favor, Eurídice. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Bruno, pela oportunidade de estarmos aqui conversando sobre o livro. Não vou me estender muito, porque uma vida um pouco longa para eu contar tudo seria uma história um pouco comprida demais. Eu sou professora na origem de literatura francesa e literaturas francófonas, mas tenho me dedicado nos últimos anos, sobretudo, à literatura brasileira. Então, acho importante essa perspectiva de literatura comparada, porque, na verdade, eu sempre tive essa prática de lendo os autores de língua francesa, sobretudo, eu sempre tive um olhar também para a literatura brasileira. Então, essa perspectiva comparatista, ela estava assim, sempre presente, mesmo quando eu não escrevia sobre isso. Então, a literatura comparada é uma maneira de ver a literatura de maneira não estanque, não só na perspectiva nacional. Uhum. E você é professora aposentada da UF, não é isso, Eurídice? Eu sou professora aposentada e continuo atuando na nossa pós-graduação em estudos de literatura. Continuo orientando e, sobretudo, continuo escrevendo bastante. Legal. E você, Ana? Bom, agradeço também pelo convite, por estar aqui podendo divulgar o nosso livro. Eu sou professora de literatura brasileira na UF, na graduação e na pós-graduação em estudos de literatura, e fiz um pós-doutorado com a Eurídice, daí a nossa parceria, né, lá em 2015. E nessa ocasião do pós-doutorado, a Eurídice me chamou para trabalhar com ela nessa disciplina da EAD, da Educação à Distância do CEDERJ, que era uma disciplina de literatura comparada. Então, fui tutora da Eurídice durante muitos anos, ela coordenadora da disciplina, eu tutora, e nós fizemos um material didático de literatura comparada, que na época eram 13 aulas, né? E fizemos o livro do CEDERJ juntas de literatura comparada. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, da origem desse nosso livro. E atualmente eu coordeno essa disciplina, ela ainda existe, é uma disciplina que não é obrigatória no curso de letras, mas que a gente sempre tem muitos alunos, né, e os alunos têm uma boa recepção da literatura comparada, porque realmente são janelas, né, que se abrem para o mundo. E, Ana e Eurídice, eu queria pedir então para vocês falarem um pouquinho sobre como é que foi esse processo de feitura do livro, né? A Ana já pincelou um pouco dessa questão do EAD, como é que foi isso, como é que vocês trabalharam essa parceria. Acho que quando tem qualquer texto, né, que é feito por mais de duas mãos, sempre fica aquela curiosidade de como vocês organizaram quem escreveu o quê, né? Como é que foi essa divisão da estrutura do livro? No momento que a gente estava fazendo o material para a EAD, que resultou nesse livro usado pelos alunos da EAD, que é esse livro que se chama Literatura Comparada, eu fiz assim uma grande parte do texto básico, fui eu que fiz, e a Ana complementou, e na verdade alguns capítulos, e depois na versão final, todos os capítulos, nós duas mexemos. Então, eu fazia, ela lia, enfim, foi realmente uma escrita conjunta. Então, não tem uma separação, assim, esse capítulo fui eu, esse capítulo foi ela. Não, a gente trabalhou em conjunto. Quando nós fizemos para a EAD, a Ana fez toda a parte pedagógica. Então, é uma parte que eu não fiz,
inclusive o contato com as pessoas do CEDERJ, tudo isso foi feito pela Ana. Que é a parte que foi retirada depois para a versão de livro. Né? Porque eu sou muito ruim de lidar com as pedagogas e tenho bastante reação e não gostei, não gosto de fazer isso. Então não fiz. Ela fez toda essa parte. No livro da literatura comparada do CEDERJ, ela que fez toda essa parte. Quando saiu o edital da EDUF para livros didáticos, etc., foi em, acho que 2000, nem sei mais quando foi, 2019 ou 20, nós limpamos, tiramos tudo o que era EAD para fazer um livro, digamos, normal, né? Até para ter um alcance maior, eu imagino, né, Eurídice? Porque eu acho que o mais bacana do livro de vocês é que, apesar de ter sido feito pensando num curso, ele acaba tendo uma amplitude que pega qualquer pessoa que tem um interesse em literatura, né? Tanto de quem é formado, está se formando em letras, como de pessoas qualquer pessoa que gosta de ler. Então é isso, a gente... e depois tinha também um limite no edital, um limite de caracteres. A gente teve de cortar, sendo que, na verdade, a gente mexeu no texto, a gente reescreveu, acrescentamos um capítulo sobre o mundo da narrativa hispano-americana, e mexemos no texto. Na verdade, quando você está fazendo um livro nesse formato, um livro normal para grande público, aí você muda a linguagem também, porque é uma linguagem, essa linguagem pedagógica que o livro tem aqui nessa versão EAD, muito didática, muito você, mas tudo isso foi cortado, não tinha sentido. Eu acho que o limite de páginas foi bem importante, né? Porque a gente teve de caracteres, né? Limite de caracteres, porque a gente foi cortando, e tinha que seguir aquele limite, né? Essa parte mais pedagógica, didática, ela tem a sua função, né? Ela tem a sua função na EAD, né? Por isso que são livros diferentes, propostas diferentes, né? Então, a parte pedagógica, a gente tem boxes de curiosidade, tem indicação de filme, outras indicações de outras artes, né? E atividades. As atividades levam, assim, o aluno a uma reflexão sobre aquele capítulo, né? Então, assim, para essa nova proposta não tinha realmente sentido, né? A gente manter isso. Agora eu fico muito curioso, Ana, para saber, porque assim, existem várias escolas literárias, vários movimentos literários em vários lugares do mundo. Aqui o livro trata mais do lado ocidental, né? Mas mesmo assim existe uma infinidade de movimentos literários. Como que vocês conseguiram fazer a seleção das escolas que participariam que estariam nesse livro? Como é que foi essa divisão por capítulos? Ana, Eurídice, Eurídice pode falar desse recorte, porque a estrutura do livro veio da Eurídice, né? Eu fui mais uma colaboradora. Eu já dava, assim, na pós-graduação, curso de história do romance. Então, eu sempre trabalhei com romance e tinha já bastante claro algumas dos tópicos que estão aí já vinham sendo trabalhados por mim na pós-graduação. Então, por exemplo, começar com Cervantes. Acho fundamental começar com Cervantes, porque é o primeiro romance moderno. Então, isso eu já trabalhava antes na pós-graduação. E Shakespeare também é uma coisa assim, meio evidente, né? Não precisa nem ler o Harold Bloom para saber que Shakespeare é fundamental e continua sendo atual. E são os dois primeiros capítulos, quer dizer, na verdade, o primeiro sobre literatura comparada. Sim, o primeiro é mais uma apresentação do que seria essa visada, né, da literatura comparada, que é essa ideia de janelas para o mundo, que é uma frase, que é uma expressão do Goethe, lá no final do século XVIII, no início do século XIX, que foi o primeiro, digamos que ele é
o ideólogo, né, o que começa a falar em alemão de Weltliteratur, né, que seria essa literatura mundo. Por quê? Porque no final do século XVIII, as grandes literaturas eram as literaturas, além das clássicas, evidentemente, né, falando das literaturas modernas, eram as literaturas francesa e inglesa. E espanhola, que já estava entrando num declínio, né, no final do século XVIII. Então, quando o Goethe e todo esse grupo, né, criador do romantismo, quando eles entram nesse mundo das letras, na República das Letras, como se usa agora, a tradução é fundamental, porque não existia uma tradição de literatura alemã. Então, ele necessitava de ser traduzido. Então, a tradução é uma janela para o mundo. Então, a literatura mundo, literatura mundial, ou world literature, ou literaturas estrangeiras, literatura comparada, todas essas expressões estão mais ou menos falando sobre a mesma coisa, sobre o fato que as literaturas, elas formam um grande conjunto, né? Não existe uma literatura isolada da outra. E Goethe foi o primeiro que pressentiu isso quando ele falou de literatura mundo. Isso no século XVIII, não é? No final do XVIII, ele está nesse final de XVIII entrando no XIX. Agora, essa ideia de literatura comparada também tem a ver com uma abertura, uma relação da literatura com outras artes, não? Também, mas isso já é mais recente. É uma nova leitura, digamos assim. É mais recente. Porque, na origem, a literatura comparada, como disciplina, começa com os franceses. E é concebida como sendo a literatura comparada de duas literaturas nacionais. Por exemplo, literatura francesa, literatura alemã, literatura francesa, literatura inglesa, sempre de duas línguas diferentes. A concepção original francesa é essa. Depois, com a evolução, sobretudo nos departamentos de literatura dos Estados Unidos, se começa a pensar numa abertura maior da literatura comparada, da literatura com as ciências humanas, por exemplo, literatura história, literatura antropologia, literatura psicanálise, literatura e outras artes, música, artes plásticas, cinema. Então, essa abertura vem muito mais dos Estados Unidos e, inclusive, muitas vezes são grandes intelectuais europeus que migraram para os Estados Unidos e se estabeleceram nos departamentos americanos, né? Na verdade, não são necessariamente os estadunidenses, né? São eles também, claro. Mas então é isso, essa abertura se dá paulatinamente, né? E hoje é essa visão que predomina. E a gente tem a perspectiva comparatista dentro da literatura brasileira. Então, eu estou lendo uma tese agora de doutorado que é sobre o teatro do Oswaldo de Andrade, O Rei da Vela, e está comparando com O Vestido de Noiva do Nelson Rodrigues. Então, você pode ter literatura comparada dentro do mesmo... Então, aquela ideia original ela foi se ampliando realmente. Não, interessante. Acho que isso na maioria, né, quase toda a área do conhecimento, esses conceitos eles não são estanques, né? Eles vão se atualizando com o passar do tempo, novos confronto entre autores do mesmo campo, né? Que vão repensando esses conceitos. Acho que isso que torna, né, o nosso campo das ciências humanas tão bacana, né? Eu queria perguntar para vocês, então assim, passamos um pouquinho pela estrutura do livro. O livro são 14 capítulos, não é isso? Sim. 14 capítulos, pelo que eu li. Ele respeita uma ordem cronológica, certo? Né? Começa lá no Cervantes, a Eurídice começou a falar, começa no Cervantes, depois vai para o Shakespeare, e aí a gente vai passando pelas escolas, né? Enfim, a gente não tem como falar sobre todas as escolas aqui, porque senão a gente precisaria de uma série de entrevistas, senão... Sim, fica o convite para a leitura do livro, né, Bruno? Exatamente.
E eu queria saber como é que vocês pensaram também na estrutura interna dos capítulos e que explicassem um pouquinho assim. Vocês então falam sobre os diferentes movimentos literários e dentro desses capítulos vocês apontam para autores que foram muito significativos e representativos desses respectivos movimentos. Como é que foi essa ideia? Como é que funcionou isso para vocês? Vocês pensaram com isso ao formular esse texto, gente? É, quando você começa com o Cervantes, por exemplo, você tem que contextualizar, porque as pessoas sabem pouco sobre o século XVII. Então, para falar de Cervantes, a gente fala também sobre um contexto da Espanha, né, da situação do romance, desse início de romance. Da mesma maneira, com Shakespeare e com o teatro clássico francês, né, que seria o século XVII. Aham. Né? São 3 capítulos dedicados ao século XVII. Depois, paulatinamente, você vai apresentando, porque aí não são propriamente escolas. Né? O teatro clássico francês, sim, seria uma escola, mas Shakespeare e Cervantes, não. Depois, a gente vai apresentando por gêneros, por exemplo, o romance está separado da poesia, né? Os capítulos, né, estão separados, poesia e romance. A parte da poesia romântica, por exemplo, você tem de introduzir um pouco as ideias básicas do romantismo em oposição ao classicismo, por exemplo, né? Então, sim, a gente foi seguindo as grandes escolas e os chamados clássicos da literatura. E o último capítulo é que ele muda a estrutura, porque como eu trabalho há muitos anos, assim, desde meu mestrado lá nos anos 80, 70, 80, com literaturas de autores negros, eu quis fazer um capítulo sobre os autores negros. E não quis fazer, não tinha muito como fazer em termos só de movimento. Então, a gente fez um corte né, dos primeiros grandes clássicos da negritude, né, como Aimé Césaire, mas chegando ao momento presente, com a Chimamanda, por exemplo, que é uma autora que faz bastante sucesso, inclusive no Brasil, tem vários romances traduzidos aqui no Brasil, para discutir um pouco essa questão sempre nas literaturas estrangeiras, porque o livro é sobre as literaturas estrangeiras, não entramos na literatura brasileira, que já é uma outra história. Né? Então, acho que é interessante essa discussão dessas visões diferentes da negritude, partindo do Césaire e chegando, por exemplo, no Danila Ferrier ou a Chimamanda, sabe? Então é isso, esse é o capítulo mais diferente do ponto de vista da estrutura. Quer acrescentar, Ana? Não, eu fiquei pensando que essa questão da literatura brasileira que não entra, né, tem uma razão de ser, porque quando a gente fez o livro para a EAD já tinha as suas disciplinas de literatura brasileira, né? Então, na versão da EAD, a gente ainda comenta um pouco de literatura brasileira, mas com fins didáticos, para fazer essa comparação, né? Agora, nesse livro aqui, não. E tem esse diferencial também da inclusão de um capítulo da hispano-americana, que também não tinha, porque na EAD também já estava prevista uma disciplina não obrigatória de hispano-americana, né? Então, tem essas diferenças, assim, né? Sim. O que eu queria perguntar para vocês, pensando na relação da literatura com outras formas de arte, tipo cinema, música, enfim, desses movimentos ou escolas, dependendo do caso, né, literários que vocês colocaram no livro, quais que vocês acham, se é que tem como pincelar alguma assim, que tem mais relação e mais abertura para outras formas de arte que recebe mais coisa de fora, ou de repente devolve coisas para fora também, que acho que é uma relação bem dialética, assim.
Eu me lembro de um capítulo específico que vocês falam muito sobre cubismo, realismo, as Né? Eu estava aqui vanguardas, pensando nas isso. vanguardas, que dialoga muito com artes Sim, plásticas, com outras. sim. Seria, de repente, dos movimentos que mais tem essa influência de outras artes, influenciam outras artes também, né? O que vocês Acho pensam? que sim, o capítulo do Shakespeare também, né? Quando a gente fez o capítulo de Shakespeare para EAD, eu me lembro que a gente colocava nessa parte mais didática muita sugestão de filme, né? Porque o Shakespeare foi muito para o cinema, né? Então o do Shakespeare eu também vejo assim, essa relação, mas o das vanguardas Na verdade, se a gente fosse aprofundar esse aspecto, o que a gente não fez, até porque não daria para fazer, em todos os movimentos existia, pegando o romantismo, existe a música romântica, existe a pintura do período romântico. Então, se a proposta fosse essa, a gente poderia ter desenvolvido o que a gente não fez, porque não era essa a proposta. Acho que nós cortamos, né? Acho que nós cortamos boa parte disso, né? Que no primeiro livro a gente ainda fala, né, da música clássica, a relação do... mas como sugestão. Como esse aporte didático. Eu acho isso bacana que em vários capítulos vocês trazem referência de filmes, por exemplo, e não só nesse das vanguardas, né? Alguma coisa ficou. Algumas coisas que passaram, porque na verdade a gente acabou cortando quase tudo. Então eu falava, né, do romantismo, a pintura realista, por exemplo. A gente não chega a falar da pintura realista, mas quando chega nas vanguardas, realmente é um momento em que existe muita interação entre as artes plásticas, sobretudo, e os movimentos literários, né? Início do século XX, né? Início do século XX. O cubismo, por exemplo, né, que existe na pintura, mas que tem uma forma também de cubismo na poesia, na literatura, no simultaneísmo de um Apollinaire, por exemplo. Então, o surrealismo é um movimento bastante conhecido e que tem assim, bastante impacto até hoje, né? As pessoas conhecem um Dalí, por exemplo, né? E a poesia surrealista, o movimento surrealista, os manifestos surrealistas. Então, digamos que também é um momento assim, de grande ebulição em Paris. Então, a gente não tem como falar das vanguardas, eu acho seria assim, difícil falar das vanguardas sem falar das artes plásticas, sobretudo. É claro que poderíamos ter falado da pintura, da música, mas aí já entra no terreno muito mais difícil de elaborar. Sabe? Eu acho que vocês acham que, de repente, justamente pelas vanguardas, virem numa época já mais recente, né? Século XX, existia, acho que talvez mais diálogo entre o autor, né? O escritor, o músico e o artista. O Eurídice mencionou que estava basicamente ali naquela época, acho que era Paris, o centro de efervescência, né? Então, eu imagino que eles estavam em constante diálogo, assim mesmo, do dia a dia, né? Era muito contato entre todas as artes, né? Foi um momento, assim, muito interessante para os latino-americanos, caribenhos em geral, porque tinha muitos estrangeiros em Paris naquele momento, né? Autores negros dos Estados Unidos, do Caribe, os autores nossos, né? Oswald de Andrade, Tarsila, Villa-Lobos, todo esse pessoal estava em Paris. Então, realmente a interação, a interlocução entre eles e essa produção foi muito impactante. E impactante para nós também, né? Porque aqui no Brasil e no Caribe, se pega o Aimé Césaire, né? Os que estavam em Paris naquele momento, todos esses escritores
cubanos, haitianos, brasileiros, hispano-americanos. Uhum. As influências foram recíprocas. Uhum. Diferente de outros momentos em que nós éramos influenciados pelos europeus, nas vanguardas a coisa foi muito mais recíproca. Por exemplo, o impacto da arte negra. Então já vem a África aí na influência. A África influenciando, né, com aquelas máscaras todas. Você pega o Picasso, né? Você vê essa influência africana o que era chamado na época de arte negra, art negre, em Paris, né? Então, por isso que eu acho que é um momento de tanta ebulição, tanta efervescência, que não tinha como não falar, sobretudo das artes plásticas. Né? É interessante pensar assim como isso chega no Brasil, né? Acho que a gente tem uma imagem mais vívida assim da Semana de Arte Moderna, que é esse diálogo entre diversas artes, né? A música, o cinema, as artes plásticas e a literatura. Pensar os nossos modernistas aqui ajuda assim a gente entender melhor esse contexto mundial, né? E vocês mencionam no capítulo justamente isso que o Eurídice falou, né, dessas idas, né, que esses autores brasileiros, né, que esses artistas brasileiros tiveram em Paris, né? Isso certamente respinga aqui no... E eles descobrem o Brasil lá. Então, é muito impressionante como os haitianos que estão Pensa bem, os haitianos que estão em Paris no início do século, eles descobrem a arte negra em Paris. Aí eles falam assim, como assim, né? Nós não vimos o que tinha no nosso país, né? Então você vê uma certa alienação dos intelectuais latino-americanos, caribenhos, em relação aos seus próprios países, a produção cultural, né, dos seus próprios países. Então, nessa ebulição, acho que eles fizeram grandes descobertas, mas descobertas sobre si próprios, né, sobre suas próprias tradições. Como se olhar para o outro fosse também uma porta para você olhar para dentro, espelho, né? São espelhos que se refletem. Sim. Gente, a gente estava falando um pouquinho sobre essa relação com as artes. Eu queria perguntar para vocês agora, em qual dos movimentos literários assim vocês conseguem enxergar uma maior relação com o contexto político e social da época? Uma que me chamou a atenção, já começando a pergunta, já levantando a bola para vocês, é a parte do romantismo. A Eurídice já falou um pouco do Goethe, né, da parte da Alemanha, na questão da construção das identidades nacionais. O que vocês acham? Vocês acham que ali no romantismo a gente tem essa relação com esse contexto político-social mais forte? Ou então, se não no romantismo, em quais outras escolas isso fica muito marcado? O que vocês pensam? Pode começar. Não, você fala do romantismo, né? Sim, essa ideia de construção de um projeto nacional, né? Eu acho que é muito forte. Claro, a gente pode pensar no romantismo brasileiro também, no livro original lá da EAD, né? A gente fez essa comparação com o romantismo brasileiro, essa busca, né, do que é o Brasil, países que estão recém-independentes, né? Nações ainda muito recentes, buscando a se compreender, né? Afinal, o que é ser brasileiro, né? E isso a gente pode pensar, volta lá no capítulo da literatura russa, né? Também, né? De buscar essa identidade pela literatura também, né? Que eu acho que era a grande discussão aqui desse projeto nacional e como a literatura reforçaria, então, o que é ser brasileiro, ainda de uma forma ingênua no Brasil, né? Só depois, aí acho que no modernismo, que a gente vai retomar isso já com uma ideia mais crítica, né? Do que seria esse nacional. Mas posso pensar nos outros capítulos, assim, né? Essa relação com a política. É interessante ver como que a literatura, e sobretudo o romance, ao criar personagens que se situam no tempo e na história, e isso começa sobretudo com o romance balzaquiano,
você tem uma compreensão do funcionamento da sociedade. Então, é o romance do período romântico, ainda que seja um deslize aí entre o romantismo e o realismo, em autores assim como Balzac e como Stendhal, que você vê os grandes conflitos sociais e políticos que estão ali de uma maneira um pouco como pano de fundo, mas que são importantes até na intriga dos romances. Uhum. Então, por exemplo, o Marx dizia que a gente entendia melhor o século XIX lendo Balzac do que lendo os historiadores. Então, é claro que você pode ver isso como uma blague, e não deixa de ser uma blague, mas se você lê com atenção um romancista como Balzac, naquela grande comédia humana que ele fez, assim, muitos romances, você realmente entende a política francesa da época. Uhum. Você entende? Assim, as classes sociais, a aristocracia. De uma certa maneira, isso vai ser refeito, reescrito, evidentemente, num formato completamente diferente, pelo Proust. Você lendo a Recherche, né, a Busca do Tempo Perdido, você entende muitos dos conflitos sociais que estavam ali, a própria o próprio declínio da aristocracia, as artes, o mundo das artes todas as artes estão ali presentes na obra do Proust, principalmente, mais do que do Balzac. Então, a política, ou eu diria de uma maneira um pouco mais geral, o mundo social, ele está presente na literatura, sobretudo a partir do século XIX. Né? Começa um pouco com Walter Scott na Inglaterra, com o romance histórico, mas quem desenvolve de uma maneira mais interessante na França, no caso, é o Balzac. Agora, se você pega a literatura negra, aí a questão política ela está muito explícita no sentido anticolonial, realmente antirracista. Então você vai ter uma outra problemática aí, que está bastante explícita na obra desses autores, né? De uma maneira diferente, cada um vai explorar de uma maneira original, mas não deixa de ser também uma questão que está no cerne da política. Não, sem dúvida. Eu queria perguntar, eu fiquei com uma dúvida quando eu estava lendo o momento, né, aluno, né? Eu fiquei com uma dúvida quando eu estava lendo a questão do romantismo, porque acho que para além da questão política, social, e aí também tem uma questão filosófica envolvida quase, né? Porque parece que o romantismo ali ele surge no, vamos dizer, final do século XVIII, início do XIX, como uma tentativa de resgatar um pouco da questão subjetiva em relação ao racionalismo que, desde o iluminismo, estava ali muito presente, né? Até como na esteira da Revolução Francesa e tal. Queria ver com vocês como é que funciona isso. Ao mesmo tempo que ele parece um movimento que se contrapõe, ou assim, não sei se contrapõe, mas tenta realçar essa questão da emoção, do sensível frente ao racional. Ao mesmo tempo ele tem inspiração num movimento, de repente, que é puramente racional, que é da liberdade, da igualdade. Como é que se situa isso nesse... É uma convulsão de ideias, parece muito forte. Como é que vocês veem isso? Essa relação. Eu acho que esse momento é um momento assim do desenvolvimento na literatura da subjetividade. Realmente é um momento em que aparece um eu muito, muito característico. Você tem uma subjetividade que não aparecia na literatura clássica e mesmo na literatura, nos romances anteriores. Por exemplo, no romance do século XVIII, você não tem essa exploração da subjetividade
com a mesma profundidade que vai aparecer no romantismo, tanto na poesia quanto no romance aí. Agora, as contradições, elas fazem parte da vida, né? Nós somos nós somos e vivemos nas contradições. Não existe, não tem como fugir das contradições. Essa ideia de liberdade do romantismo não chega a ser uma liberdade em relação à criação e à expressão da subjetividade. Uhum. É que os modelos mais clássicos eles estavam um pouco mais presos aos modelos da literatura clássica, né, greco-romana. Então, eles ainda estavam nessa herança que, de certa maneira, esse momento do final do 18 é um momento de ruptura. Eu vejo assim que mesmo tendo assim um projeto de nação, né, um projeto nacional, tem ali sempre essa pergunta do quem sou eu aqui, né? Essa volta pro eu, né? Uma busca de identidade, uma identidade nacional. E isso a gente trabalha aqui o romantismo alemão, inglês e francês, mas a gente pode pensar que o brasileiro também, né, que acaba bebendo muito nesses romantismos estrangeiros, né? Então, por mais que tenha assim uma coisa mais ampla, tem essa volta para o eu, para essa subjetividade, né? E isso depois vai influenciando a literatura de uma forma geral, né? Até chegar numa rejeição assim desse eu, que a gente vai ver lá em Mallarmé, mais distante, né? De despessoalização, né? da poesia. Pergunta, gente, me surgiu agora, assim, como curiosidade, o termo romance vem do romantismo ou não tem nada a ver? Vocês sabem? Não, porque, na verdade, a palavra romance, você vê que em inglês é novel. Então inclusive, existe em português a palavra novela, que seria um romance curto com um fio narrativo só. Esse seria, teoricamente, né? Porque, apesar que muitas novelas são chamadas no Brasil de romances. Em espanhol, também é novela. Então, até os alunos que fazem espanhol, muitas vezes chamam os romances de novela, erradamente, claro, mas porque existe essa contaminação das línguas, quando você trabalha com línguas estrangeiras. Em francês é romance, né, roman, em português é romance, mas em inglês e espanhol, não. Eu acho interessante você fazer essa pergunta, Bruno, porque essa é uma dúvida de quase todos os alunos. Eles confundem, eles confundem e respondem a resposta do romance como se fosse romantismo, então tem sempre essa confusão. Né? Que me surgiu, até porque, e aí eu já queria, a gente seguindo um pouco adiante na parte dos romances, como é que dentro desse gênero é trabalhado ao longo, e acho que a gente vai falar então mais de século XIX e primeira metade do século XX, a relação entre quando que o romance trata do que é real, do realismo, quando que ele abdica um pouco desse realismo e trabalha mais com uma questão mais do imaginário, da criação. Em quais escolas isso se destaca mais, vocês saberiam dizer? Por exemplo, aqui a gente acho que culmina um dos capítulos finais do realismo mágico na Hispano-América, né? Mas antes disso, acho que no século XIX teve uma passagem mais do romance como aquela coisa que tinha que representar o real, não é isso? Sim. Existe a coabitação do realismo, uma tentativa, né, de representar o real, que evidentemente é só uma forma de dizer, porque você nunca representa o real, não é possível representar nada, né? Mas claro que a arte, de uma certa maneira, isso dizia Roland Barthes, ela está sempre
de alguma maneira, tentando falar do real e representar esse real, ainda que isso seja impossível, né? Porque nós estamos lidando com linguagem, né? Linguagem não é o real, são categorias diferentes. Agora, a literatura, ela sempre lidou também com a fabulação. E ao fabular, você está sempre dentro do imaginário, né? Não dentro do real, você está no imaginário. Mesmo que seja para tratar de coisas reais, do real. Isso. E depois, você vai ter a literatura fantástica, então, que vai explorar o que a gente poderia chamar aqui, para dialogar com o surrealismo, o surreal, né? Então, você tem autores que trabalham com esse tipo de sobre-realidade, uma realidade que você não controla, você não domina, que escapa Kafka, talvez? Da realidade. Kafka entra nisso ou não? De certa maneira, porque, claro, quando você pega a Metamorfose, você vai dizer, bom, isso aí é fantástico, né? Mas você poderia também dizer que é uma alegoria, né? A literatura é esse imenso campo que lida com metáforas, com metonímias, com alegorias. Então, você tem autores, né, como Hoffmann, na Alemanha, que tem assim, contos mais fantásticos. Você tem Poe, né, Edgar Allan Poe, que também entra nesse tipo de conto entre o policial e o fantástico. Claro, e depois vai ter o realismo mágico hispano-americano, né, que já é bastante conhecido nosso, né? O que eu acho interessante nessa questão, fiquei pensando aqui, né, enquanto a Euridice falava, que esses romances, essa literatura, poesia também, mais social, que tem assim, um vínculo maior com a realidade, de retratar a realidade, tem um prestígio maior. Sempre na história da literatura acaba tendo um prestígio maior. Então, se você pensar numa literatura mais introspectiva, um romance mais intimista, né, ou autobiográfico, ou mais voltado para esse eu, que a gente estava falando lá do romantismo, acaba ficando assim numa posição hierarquicamente menor, né? Então, na história da literatura, muitas vezes o romance de introspecção, ele foi excluído, é uma lacuna na história da literatura, né? Para pensar assim, essa questão de uma outra perspectiva, não só pensando na fabulação, no fantástico, mas mesmo nessa literatura mais introspectiva, que teoricamente fugiria desse retrato da realidade, mas isso é uma falácia, porque a realidade, o dado social, ele está ali, só que ele está repercutindo na interioridade do sujeito. Né? Então, por exemplo, um poeta brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele é muito estudado, muito visto como uma poesia social, se você pensar na Rosa do Povo, e é um dos romances, um dos livros de poesias, de poemas mais estudados dele. Pelo menos na minha graduação, só estudei a Rosa do Povo. Mas existem outras facetas do Drummond, né, que vão mais para uma introspecção, para uma subjetividade, que acabam ficando mais em segundo plano, né? Então, o romance realista tem essa força, assim, né? A literatura realista, né? E um prestígio também, né? Que vale a pena a gente colocar no debate. Hoje em dia tem muitos segmentos. A literatura está um pouco segmentada. Você tem o terror, você tem o policial, você tem o juvenil. Hoje, é como se o mercado tivesse assim, segmentado. E é claro que existe um preconceito em relação a esses subgêneros, né? Por exemplo, terror, o policial. Você vê muitas vezes os escritores, né, reclamando, falando que isso também é literatura, né? Mas realmente o cânone é uma questão, é uma questão. O que se torna canônico, né? A ficção científica, né? Ficção científica também é um pouco segmento. Pouco estudada na graduação em letras. É um segmento, assim, que é considerado inferior ou... Mas acho que também essas são questões que são muito colocadas a partir das mudanças temporais, né, e do nosso contexto, porque são coisas que talvez não fossem colocadas
em outros tempos, mas a partir até de um desenvolvimento, por exemplo, tecnológico, que a gente tem hoje em dia certas literaturas, certas formas de arte que hoje aparecem para a gente, antes não era uma questão, né? Parece essa questão da ficção científica, por exemplo. Né? Mas uma coisa é o sucesso, inclusive de venda, e outra coisa é o cânone literário, assim, digamos, falando em termos de universidade, de academia. Tá. A ficção científica e o romance policial, o terror, são gêneros que vendem muito, sabe? Atualmente, o gênero erótico, pornográfico, tem muitos, o juvenil, o infantil, são livros que vendem muito. Mas não necessariamente são cânones do não, ponto de vista do literário. prestígio, Então, e nem o que é cânone talvez venda tanto. Não, geralmente não. Exatamente. É muito diferente. Shakespeare, por exemplo, é um cânone, talvez a gente poderia dizer, concordando com Harold Bloom, é o autor mais canônico. Por quê? Porque ele continua sendo atual, porque as peças dele dão margem para releituras e para o cinema. O cinema fez 1000 releituras de várias peças. Então, tanto ele pode ser levado ao teatro de uma maneira tradicional, inclusive com roupa de época, etc., como ele pode ser levado ao teatro já modernizado, com roupa atual, figurinos, enfim, totalmente relidos. Mas na pintura você tem a Ofélia, por exemplo, a pintura da Ofélia afogada, né, coberta de flores, é uma pintura assim, bastante tradicional. Você tem, agora, você tem história em quadrinho com releituras de todos esses clássicos. Você tem a história em quadrinho de quase tudo hoje. Eu ia falar justamente sobre isso, né? As mídias também servem para fazer essas releituras e reatualizações desses autores que são consagrados, né? Porque hoje a gente tem não só o cinema, que já está aí há mais tempo, mas, por exemplo, séries de TV hoje em dia estão muito em voga. Então também acabam podendo ter inspiração em livros de artistas, né, de autores canônicos. Tanto canônicos quanto os contemporâneos. Então tem autores hoje que escrevem já pensando em como aquele livro vai se tornar roteiro. Tem autores que são roteiristas, autores contemporâneos que são roteiristas de televisão, né, de séries. Então, quando eles escrevem já pensando em o próprio imagens. Processo de produção já é alterado, né, por essa possível mediatização, ou provável mediatização. Eu vi agora na Bahia, eu fui a um lançamento de um escritor jovem, negro, chamado Stefano Volpi, e ele é roteirista. E ele falou uma coisa muito interessante no lançamento, é que ele escreve com imagens. Então, ele cria imagens. É bem diferente daquele escritor intimista, introspectivo, que vai falar muito sobre esse fluxo, né, de pensamento, de sentimento, e como você transforma isso em imagem. Né? Como você coloca isso numa série? É muito difícil. Ele já faz isso nos seus próprios livros. Aqueles livros eles já são... E eu li um livro dele, que eu comprei lá no momento, que é o Homens Negros Não Choram, o não é entre parênteses, né? Eles choram ou não choram, mas é uma discussão sobre... São contos que discutem justamente essa questão da possibilidade do homem negro poder chorar. E eu entendi muito bem o que ele colocou. Eu vi, quando eu lia, eu via as imagens. É incrível isso, porque é uma maneira de escrever totalmente diferente. Gente, assim, já encaminhando para a parte final, para a questão do tempo, eu queria trazer a discussão um pouquinho para o campo brasileiro. E aí queria até começar perguntando para a Ana,
quais dos movimentos, escolas que vocês trabalharam, dos autores que vocês colocam no livro, quais tiveram, se é possível que a gente coloque assim, maior imersão dentro, né, maior imersão no Brasil? E, assim, uma questão geográfica, a gente poderia, das escolas que vocês tratam, pensar no realismo mágico, mas eu não sei se exatamente é a das escolas que tiveram maior influência aqui. Como é que você pensa? De todos esses que a gente falou, o romantismo, né, o classicismo, Sim. o que acabou mais influenciando? Também eu sei que é uma palavra um pouco influência, Não, dá mas uma a impressão gente de tenta, hierarquização e tá meio... Eu acho assim E o que Ritz já fez ali uma cara, não sei. o início do livro já começa Você já criticando começa a palavra influência, porque a mas, influência dá essa, mas eu entendo, mas assim, quais diálogo, autores né? e escolas tiveram maior imersão aqui no Brasil? E foram constituindo também, porque acho que também acaba refletindo em como a literatura brasileira vai se constituindo, né? Eu acho tão difícil, assim, responder essa pergunta elencando qual mais, né? Porque pensando, assim, vendo os capítulos, né? A gente pode ir capítulo por capítulo vendo como é que isso aconteceu, né? Porque o romantismo, por exemplo, foi fundamental, né? Se a gente lê a nossa poesia romântica aqui, eles beberam as 3 gerações poéticas, né? A primeira geração mais nacionalista, né? De exaltação da natureza, da pátria. A segunda geração, que era aquela geração do mal do século, né? Os poetas morriam muito jovens, né? Com 20 anos, né? Eles já morriam com tuberculose, e aquela poesia mórbida, melancólica, né? Aquele amor não correspondido que vira, assim, acaba com a vida desse poeta, né? Isso tudo os brasileiros, aqui Álvares de Azevedo, pensando no nosso expoente, né? Bebeu muito na poesia inglesa e francesa, né? E a terceira geração também, se a gente pensar a geração do Condor, né, que a gente tem como expoente Castro Alves, mas eu espero que isso mude. Além de Castro Alves, nós temos Narcisa Amália, que é uma poeta pouco conhecida, porque mulher excluída da história da literatura, mas também fez uma poesia anti-escravista, abolicionista. Então, se eu penso assim, só o capítulo 6 do romantismo, como a gente bebeu, né, nesse romantismo europeu. Sobretudo europeu, né? Não tem como negar isso, né? O berço do romantismo ali na Alemanha, né? E aí depois a gente pode ir capítulo por capítulo, né? O realismo também, né? A influência que o Flaubert teve aqui. O Cervantes. Cervantes está presente na literatura brasileira e também nas literaturas a francesa, a inglesa. Ele exerceu uma influência muito grande, influência nesse sentido, né? É um autor que foi lido, que se seguiu o modelo, né? Esse modelo do romance, né? De 2 homens que estão cavalgando e que vão seguindo, né? Vão tendo aventuras, etc. Isso vai se repetir. Todos esses movimentos, de alguma maneira, foram lidos, todos esses autores foram lidos no Brasil. Então, a questão esse olhar de literatura comparada é justamente para você perceber que esse mundo das letras, ele é um mundo que está em contato sempre, ele está sempre em diálogo. Né? Essa organização nossa da universidade de separar as literaturas nacionais é uma coisa artificial, porque se você pega um escritor brasileiro contemporâneo, qualquer um deles, eles leem literatura do mundo inteiro, né, segundo o gosto de cada um, e você pode até dizer, alguns autores, eles falam, por exemplo, Milton Atum, ele fala claramente da importância para ele do Flaubert. Mas eu, lendo Milton Atum, eu diria que ele para mim, ele é também um leitor de Faulkner. Então, por quê? Porque eu percebo que tem alguma semelhança na maneira de tratar determinados problemas, determinadas questões, né? Acho que hoje em dia também, Euridice, se lê cada vez mais dos mais diferentes cantos, né? Porque muita tradução. Época, exatamente. Então, o Goethe tinha razão, né, de falar das janelas para o mundo, porque a tradução é fundamental. Você vê que hoje você tem
autores e autoras, muitas mulheres, aliás, coreanas sendo traduzidas no Brasil. E aí você fala assim, nunca nós assim nunca lemos autores coreanos, japoneses, chineses. Então você vê que a literatura, é claro que esse modelo de literatura é um modelo ocidental, mas aos poucos o mundo todo foi se ocidentalizando nesse sentido, e você tem hoje uma produção incrível de autoras coreanas que estão entrando no Brasil. É, tem havido realmente muita tradução. É claro que as coisas tradicionais a gente já sabe, do inglês, do francês, do espanhol, do alemão, né, italiano. Tudo isso era normal para nós até alguns anos atrás. Mas atualmente você está tendo essa circulação maior de autores realmente dos quatro cantos do mundo. Então é interessante ver como que os nossos jovens autores, e isso no mundo inteiro, não só os brasileiros, eles estão lendo um pouco de tudo. Isso. O Salman Rushdie, por exemplo, numa entrevista que eu li dele já há alguns anos, ele fala sobre as leituras dele. Ele cita Machado de Assis. Então você vê que um autor que é indiano, de língua inglesa, radicado no Ocidente, e que leu vários autores de vários países, inclusive o nosso Machado de Assis. Então, não existe mais essa noção de influência tão assim restrita como existia antes. É uma coisa muito mais difusa. Sim. Estou aqui pensando, né? Interessante, acho que esse é um dado novo, porque estava aqui pensando que trabalhei haikais com a turma na graduação, né? A origem do haikai japonês e como o haikai vem para o Brasil. E lendo um texto específico, crítico sobre o haikai, mostra que o haikai chega no Brasil nesse período do modernismo, né? Por via francesa. Então a gente tem uma tradução em francês, um haikai que era escrito por um francês, né? Então assim, então a gente não tinha acesso a essas outras culturas, né? Então mesmo o haikai, que é um haikai japonês, chega no Brasil via França, né? Então isso que a está falando é muito importante, assim, né? Essa mudança, né? Essa mudança social. Né? As primeiras traduções dos russos no Brasil são traduções do francês. Por quê? Porque nós não tínhamos tradutores do russo. Do russo para o português. Então, a história da tradução também é uma história... Já é uma outra história, né? Nós não vamos entrar nisso, mas... a história da tradução também já é bem interessante para analisar o campo literário, porque quando a gente tem a tradução, por exemplo, do Tolstói ou do Dostoiévski via francês, você já tem uma leitura francesa daquele autor que tentou depurar aquele autor, porque o francês ele melhorava o texto do Dostoiévski, melhorava no sentido, né, de torná-lo mais bem escrito, no sentido francês do termo. E depois, claro, a gente vai ter os grandes tradutores do russo, as pessoas, o Boris Schneiderman, por exemplo, que é um imigrante, né, e que foi um grande tradutor do russo. Você tem o Paulo Bezerra, que foi nosso colega da UF, que é um grande tradutor do russo. Mas hoje você tem esses tradutores do coreano. E isso que é interessante também, você ter essa diversidade de traduções e de retraduções. Porque as traduções, elas não são eternas como o texto original. Elas são sempre, os textos clássicos, eles são sempre retraduzidos e retraduzidos. E às vezes muda o título, né? Agora, por exemplo, teve um artigo da Dirce Valtric na Folha nesse final de semana sobre essa questão das mudanças dos títulos, né? Por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido. No Brasil foi traduzido já 2 vezes, ou 3,
com esse título. E agora está saindo uma nova tradução que é A Procura do Tempo Perdido. Então você tem novo título. Ela falou sobre a tradução do romance da Virginia Woolf, To the Lighthouse, né, que é Para o Farol. Né? Mas foi traduzido como No Caminho do Farol, ou Em Direção ao Farol. Você tem várias possibilidades, né? E cada tradutor, e evidente, cada editora, porque a palavra final é da editora, vai dar um título diferente. É um processo, né? Assim, a língua não é estanque. E a literatura está sempre nessa movência, né? Das traduções e das interações. Olha, Ana, Eurídice, eu acho que dava mais umas 2, 3 entrevistas, assim como o livro de vocês, acho que dava mais uns 2, 3 volumes, porque acho que foi muito bacana a maneira como vocês articularam até de uma forma cronológica em muitas passagens, mas conseguiram condensar, né, tantos movimentos literários diferentes no livro, e acho que também, para quem está escutando, para quem está vendo a gente, o bacana também é pensar nessa porta de entrada mesmo. E dentro dos capítulos ali a gente tem indicações de autores que de repente você lendo você se identifica mais com um, o outro se identifica mais com o outro. Então acho que tem essa proposta que, apesar de ter sido, né, o texto original ter sido pensado para estudantes de letras, mas é muito mais diverso que isso. Acho que qualquer pessoa que aprecie literatura, né, tem uma, assim, uma oportunidade incrível com o livro de vocês. Eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, né? Infelizmente, assim, por questão de tempo, a gente vai fechar por aqui, mas agradecer muito a disponibilidade de vocês, o tempo de vocês, a atenção nessa entrevista, e é isso. Muito obrigado. Obrigada. É uma oportunidade de falar também com o público e apresentar a proposta do livro, né? E sempre lembrando que é os autores estrangeiros que você precisa conhecer. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada, Eurídice, pela parceria nesse livro. E, como você disse, né, não precisa ser da letras, né? É um livro que pode ter um alcance assim, para vários curiosos interessados em literatura. Leitores. Isso. Então, também concluindo, quem quiser, é só acessar o site do EDUF, pode adquirir o livro Janelas para o Mundo, Literatura Comparada ou Autores Estrangeiros que você precisa conhecer. Muito obrigado por acompanhar e em breve nós voltamos com mais entrevistas.